Bom dia a todos. Agradeço muito a presença de todos vocês. Agradeço especialmente aqui a presença do professor Alberto, do Hannick e do Eduardo, para nosso primeiro evento aqui do workshop Energize-se. Agradeço também ao CREA, que gentilmente nos cedeu aqui o auditório, a Mútua, que é a Caixa de Assistências dos profissionais do CREA, que está patrocinando o nosso podcast Energize-se e o nosso primeiro workshop Energize-se. O Energize-se, ele é uma iniciativa do CDMEC, que é o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e é uma iniciativa também do FCEL, que é o Fórum Capixaba de Energias Limpas. Esse workshop, ele é o primeiro de uma série permanente de eventos que vão ser promovidos pelo CDMEC e pelo FCEL e do Energize-se. A nossa intenção é reunir expoentes locais, capixabas, a de inovação, tecnologia e transição energética. O nosso workshop ele vai ter um bate-papo, ele não tem uma apresentação, né? A gente vai só conversar e entender qual é o caminho para a gente tornar o Espírito Santo em uma nova Israel. Não é isso, Sena? É isso aí. Quais são os nós que nós temos que desatar e o que nós precisamos fazer nesse sentido? O nosso primeiro debate, o foco dele vai ser mais na parte empresarial, ou seja, o que a gente tem que fazer para que uma empresa saia da academia, ou seja, como que a gente pode fazer do Espírito Santo um terreno fértil para a criação de startups como a Lume Robotics, como a Symbios e como várias outras empresas aí que já surgiram. O que nós podemos fazer para acelerar esse movimento? Então a gente quer entender melhor como que isso aconteceu, qual foi a experiência do professor Alberto, qual foi a experiência do Hannick, do Eduardo, como que vocês começaram suas empresas, quais foram as dificuldades e o que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode contribuir para que mais empresas inovadoras como a de vocês surjam aqui no Espírito Santo. O segundo debate, ele vai ser, o foco é a gente entender como que nós podemos ter acesso ao dinheiro, ao capital, ao investimento, como que nós podemos aproveitar todos esses editais aí, né, da Finepes, da FAPES, CNPq, etc., e também investimentos privados, o que a gente pode fazer para ter acesso a financiamento, para a gente acelerar esse movimento, né? Então, os dois debates, ele tem esse foco. Bom, então, para começar, eu gostaria de convidar aqui, para sentar aqui na frente, o professor Alberto Ferreira de Souza, nosso querido professor Alberto. Obrigado. Fica à vontade, professor. Convido também ao Hannick Guidolini, que é o CEO da Lume Robotics. Obrigado pela presença, né? Convido também o Eduardo Fragoso, que é o CEO da Symbios. Isso, pode sentar aí. Obrigado aí pela presença de vocês, viu? Bom, claro. Vou passar a palavra aqui para o senhor José Maria. Sem dúvida nenhuma, a minha conversa com vocês é exatamente o seguinte: as empresas que estão aqui, todos vocês, se sentir à vontade com a utilização do nosso auditório, que vocês todos fazem parte desse processo. É somente isso, e dizer que eu não vou poder permanecer, que eu tenho uma atividade externa, e desejar para vocês um excelente simpósio, tá ok? Obrigado. Eu estou aqui conversando com você como profissional que eu sou, tá bom? Um abraço. Obrigado pelo apoio, viu, José Maria? Bom, como eu falei, aqui vai ser um bate-papo. A dinâmica aqui vai ser o seguinte: eu vou primeiro fazer uma pergunta para cada um de vocês, e depois eu tenho perguntas aqui que não acabam mais. A gente pode ficar o dia inteiro aqui, assunto aqui não vai faltar.
Mas, assim, depois dessa pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês, eu vou abrir também, a gente vai ficar à vontade aqui para bater um papo. O nosso foco aqui principal é a gente ter os vídeos, ter as gravações para a gente poder disponibilizar isso, de forma permanente, né. Inclusive todos os eventos do CDMEC, a gente sempre está gravando todos eles e vai dar cada vez mais publicidade. Então essa é a nossa ideia, tá bom? Bom, em primeiro lugar, como eu falei, eu acho que o que a gente quer entender aqui é qual é o pulo do gato, como que a gente faz uma empresa surgir do ambiente acadêmico. Eu acho que ninguém melhor do que vocês 3 pode explicar para a gente como que isso acontece e quais são os nós que estão travando aí, esse desenvolvimento. Mas para começo de conversa, eu queria entender como é que foi a trajetória de vocês, como é que isso tudo começou. Ninguém melhor do que o professor Alberto, que tem muita história para contar aí desde a década de 80, mais ou menos, final da década de 80, não é isso, professor Roberto? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, então, como é que um cientista da computação consegue criar tantas empresas inovadoras como o projeto Yara, né, que a gente olha para o senhor e já lembra logo do veículo autônomo até antes do Elon Musk começar a trabalhar com isso, o senhor já tinha algumas coisas em mente, e não só isso, né, o senhor também tem uma vasta experiência aí na questão de IA, da inteligência artificial, criou o laboratório de computação da UFES, ajudou também a criar o plano estratégico da UFES, ou seja, tem muita coisa para contar para a gente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do começo da sua trajetória. Quem é o professor Alberto e como ele começou essa trajetória aí, para se tornar esse grande incentivador e criador de startups. Bom, obrigado a todos, né, por vir aqui hoje nos ouvir. Um prazer estar aqui do lado dos meus colegas, alguns ex-alunos. Eh, eu sempre fui aquela criança que eh, quer saber tudo, quer aprender tudo, né? E ao longo da minha vida eu continuo fazendo a mesma coisa, querendo saber tudo, querendo aprender tudo. Lá atrás, ainda quando eu estava antes de entrar na universidade, surgiu o microprocessador. Não existia microprocessador. A ideia de computador da sociedade era o computador do Batman, que a gente vê na televisão. Aí eu lembro, eu na época era um técnico eletrônico, trabalhava lá em Niterói, aí eu estava sempre antenado, na época a internet era banca de jornal, né? Não tinha internet, estou falando década de 70, 80. E aí tudo que tinha lá, né? Eu estava morando em Niterói, Rio de Janeiro, né? Você tinha acesso a muita coisa. Aí eu aprendi sobre microprocessador. Aí eu aprendi a ponto de aprender a programar. Eu lembro quando eu entendi o que que era microprocessador. Por que que o computador era relevante. E é prosaico, né? O que que o computador faz? Ele toma decisão. Então existe no microprocessador, para ele ser um microprocessador, né? Que vai, você junta ele com outras coisas, vira um computador. Ele tem que tomar decisão. Tem chama instrução, né, de máquina que chama C. C isso, então aquilo, caso contrário, aquilo outro. Quando eu vi isso, eu entendi o computador. Nossa, que troço legal. Aí eu lembro falando para os meus colegas, vai ter computador para todo lado. Todo mundo vai ter um computador. Aí eu pensando, vai nada, só o Batman. Eu falei, é mentira aí, né? Que Batman não tem computador, não. Eu falei, não, vai, eu vou fazer um. Aí eu juntei o dinheiro que eu tinha lá, comprei importado um microprocessador. Aí eu fiz um computador. Isso 1981, 1980. Para poder você entrar em informação no computador, eu usei uma calculadora, desmontei a calculadora para pegar o teclado e aí conseguir, né, apertar a tecla e armazenar no computador. A memória que tinha na época, né, eu não tinha acesso ao mecanismo de você gravar uma memória permanentemente, aí eu botei um conjunto de pilhas que mantinha a memória alimentada, né? Aí o que eu fazia de programa, né, se esbarrasse, a pilha desse um mau contato, eu perdia tudo.
Aí eu mostrei para eles, isso não é computador nada, que o que eu consegui fazer foi eu botei um display, né, assim, 4 números, assim, eu podia somar, ou podia fazer contar e ficava contando rápido, assim, 1, 2, 3, 4, 5. "Ah, isso aí não é nada, serve pra nada". Eu falei: "Não, computador", eu queria explicar, estava longe, entendeu. Um ano e pouco depois, morreu já, né, mas se tornou Sir Clive Sinclair. Ele fez um computador com a mesma estrutura que eu fiz, só que lá na Inglaterra. E virou um bilionário da computação, né. E quem aqui da minha época deve ter ouvido falar do TK-82, depois veio o Commodore, né, que são computadores eu fiz um equivalente àquilo ali, claro que sem eu não sabia Basic, né, o Basic era uma linguagem de programação que foi muito importante. Então, o Brasil, eu não sou o único, obviamente tem um monte de gente que fez coisa muito legal lá atrás, né, mas qual o problema? Dinheiro, né, para você tornar isso realidade. Aí tem vários momentos, assim, que eu tive a oportunidade de estar envolvido com coisas, eh, que depois viraram grandes indústrias, né, eh, como rede, por exemplo, eu fiz a primeira placa de rede de computadores do Brasil, eu fiz primeira placa de vídeo colorida do Brasil, eu projetei também. Na época eu já era engenheiro lá na UFRJ. Mas quando a gente conseguiu, e o Rani, que é parte dessa história, a gente fez a IARA, né, que é o Intelligent Autonomous Robotic Automobile, que é um carro autônomo, né? Agora em 2010, 2011, 2012, quando a gente fez, eu falei, não, vamos fazer uma empresa, vamos, de carro autônomo. Aí surgiu o Lumiobot. É, demorou talvez um pouco para eu sentir que era possível pegar uma coisa, de pegar o conhecimento e transformar em empresa, produto, né? É uma pena que, por que que isso é muito difícil? Não tinha recursos, né? Aí eu tenho muito que agradecer à Universidade Federal do Espírito Santo, à FAPES, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, porque eles investiram, entendeu? O CNPq, que tem também a CAPES, é fundamental esse investimento para acontecer isso, né? O conhecimento, gerar riqueza, gerar renda e gerar emprego de qualidade. Tem que investir. Cara, a gente já conversou algumas vezes, você não tinha me contado essas histórias aí logo do começo, não. Cada vez que eu que eu te encontro é uma história nova. Um pouquinho mais pra frente eu quero que você conta a história lá quando você foi pra Brasília, dos Homens de Preto, vai ficar em um outro momento. Bom, agora eu queria conversar, já que você falou do Haneke aí, né, que pegou o projeto Yara, porque o Yara, na verdade, ele é da década de ele é 2000 e pouco, né, que vocês começaram com o projeto em 2009, ou seja, 10 anos depois que surgiu a Lume Robotics. Então, somente com a vinda do Haneke que ele conseguiu transformar aquela ideia em alguma coisa prática. Ô, Rani, conta pra gente essa história aí, como é que começou? Mas eu vou pegar aquele microfone lá. Como é que isso começou? Como é que você teve a ideia de transformar o Yara num negócio? A história começou, né, quando eu entrei na faculdade, engenharia de computação aqui na UFES, e nos primeiros períodos eu queria me envolver em alguma coisa extracurricular, né, e aí encontrei um projeto de veículo autônomo, que era coordenado pelo Alberto. Eu sou filho de caminhoneiro, então sempre fui apaixonado por carros, por tecnologia e por veículos, né, falei: "Poxa, aqui é meu lugar". Projeto de carro autônomo casa a minha paixão com veículos com o que eu estou estudando. Aí deu um jeito já no segundo período de me enfiar lá no projeto, como aluno de iniciação científica, né, e o plano era todo seguir uma carreira acadêmica, virar professor da universidade. Então emendei no mestrado, concluí a graduação em engenharia de computação, emendei no mestrado, comecei o doutorado visando a carreira acadêmica. E aí a importância do exemplo, né. Então, ao ver que outras pessoas estavam conseguindo seguir esse caminho de criar uma empresa a partir de uma tecnologia desenvolvida, né, como foi o caso da Motora. Então a Motora teve um papel muito importante na história da Lume, dando esse exemplo, né. Eles saíram do mesmo laboratório que a Lume, trilharam esse caminho, né, que é um caminho muito árduo, e conseguiram, né, criar uma empresa ali de sucesso, que desenvolve uma tecnologia 100% proprietária, capixaba, desenvolvida aqui, gerando
oportunidades para outras pessoas, né, outros alunos ali de contratação, de se manter aqui no estado. Então acho isso foi muito bacana. E isso gera, essa visão de que é possível fazer. Então olhando ali para aquele desenvolvimento, né, para aquela pesquisa que nós víamos, realizado do projeto Yara, a gente percebeu que isso estava em nível mundial, como Tesla e outros, né. Então era um trabalho muito relevante e completo. A gente percebendo isso falou: "Poxa, isso aqui dá para transformar num produto, né, dá para evoluir essa pesquisa, esse conhecimento para um produto". Tem alguma demanda? Esse é um passo importante também, né. Alguém vai topar comprar isso aqui? Alguém quer isso? Pô, todo mundo quer carro autônomo. Imagina você não precisar mais se preocupar em dirigir, né, lei seca, essas coisas. Então a gente falou: "Não, tem um mercado, né, alguém tem interesse nisso. Então dá pra gente criar uma empresa". E aí a gente fundou a empresa em 2019, né, com esse objetivo, e aí contando sempre com o apoio de instituições governamentais como FAPES, né, CNPq, FINEP, e também com o recurso de investimento de fundos de investimento que foi fundamental para a gente alcançar o status que a gente está hoje, né. E aí com, hã, produtos com veículos autônomos rodando em 6 estados diferentes do Brasil, em operações na mineração, portos e indústria, né, e com potencial aí bacana de escala, a gente espera em breve ele estar panorama mundial ali nos top 10. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, você criou a Lume Robotics, então, para tirar o emprego do seu pai, né, que era caminhoneiro. Exatamente isso, foi uma coisa também interessante que a vida inteira, né, eu cresci com meu pai me mostrando, falou: "Não segue esse caminho, esse trabalho é muito ruim, olha só como é que eu sofro aqui, não faz vai estudar menino". Né, aí e desse o serviço de caminhoneiro, né, é um serviço muito desgastante, às vezes você tem que se submeter a jornadas exaustivas de trabalho, fica longe de casa há muito tempo, ainda é um emprego que ele é descriminalizado, então eles são maltratados, às vezes, nas empresas, aguardando para fazer o descarregamento, o carregamento, então é uma vida muito sofrida, né. Então, isso se reflete na falta de mão de obra, a gente já tem um problema real no Brasil com isso, né, falta mão de obra de motorista, né. Então, na verdade, essa tecnologia ela vem para complementar e aliviar principalmente as situações mais críticas, né, em que esses caminhoneiros são expostos a situações de elevado risco. Então, com isso a gente consegue, né, deixar a tecnologia operar em situações críticas e, os caminhoneiros continuam rodando ali nas situações mais tranquilas, né. Eu fico imaginando no começo da sua empresa e você pensando assim, qual é a dor que você vai resolver aí com o veículo autônomo. Aí você citou o caso da motora lá do Lauro. Muito legal também a história do Lauro. Mas o Lauro, ele foi mais na parte do software, né? De você analisar os motoristas humanos, né? Mapear a qualidade do trabalho desse motorista ali no veículo. Já você não, eu acho que você focou mais na parte de empresarial, nesses ambientes mais inóspitos, né, que você poderia e repetitivos, movimentos, os veículos repetitivos para poder atender essa demanda. Foi um insight muito legal. Eu acho que o mercado para isso é fabuloso, muito legal. Mas agora vamos falar com Eduardo. Eduardo, caramba, o que você está fazendo realmente é bem impressionante. Nós conversamos lá no podcast Energize-se, e o que você está fazendo agora, são os exoesqueletos, né? Inclusive tem uma patente de exoesqueleto de membro superior, e recentemente agora fechou um contrato com o governo federal, né, para usar isso. Aliás, você pode até explicar isso melhor. Você vai começar a colocar o seu exoesqueleto no SUS, não é isso? Acho que vale contar um pouquinho também da história, né, da Pois é, simples de con como que você começou isso aí? Como é que você surgiu de dentro da UFES e teve esse insight de desenvolver exoesqueletos e atender também, assim como o Rani, que teve uma experiência pessoal, né, em relação ao pai dele, que é caminhoneiro, você também tem, acho que é o seu sogro, né, teve um problema de saúde, que você, ou seja, uma dor que você enxergou ali, uma oportunidade de usar o seu conhecimento para poder resolver aquele problema. Como que isso aconteceu, Eduardo? eu acho que isso se encaixa muito com o que o Alberto estava trazendo, que naturalmente acho que qualquer pessoa que trabalha nessa linha que a gente vem de deep tech, né, que a gente chama, que são startups de base altamente tecnológicas,
tem uma curiosidade, as pessoas dessas áreas têm uma curiosidade muito grande, né? Quer se meter a fazer um pouquinho, com um pouquinho de tudo, né? É, não à toa o Alberto já atuou com tanta relevância em tantas áreas, né? Porque a gente acaba se interessando por muita coisa. Na época, isso era 2019, eu tinha acabado de conhecer meu sogro e ele tinha sofrido um AVC. E eu já fazia pesquisa na universidade, né, dentro de um laboratório de robótica, e ele tinha perdido o movimento do braço por conta desse AVC. Eu falei, pô, será que não tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar devolver esse movimento do braço? A gente ainda não estava pensando em reabilitação, em nada disso, estava só pensando em como é que a gente consegue devolver movimento. E na época o meu sócio, né, e na época o meu professor estava fazendo um pós-doc em Harvard. Eu mandei um e-mail para ele, relatando a história, falando das pesquisas que eu já tinha feito. Falei, pô, acho que dá pra gente desenvolver um exoesqueleto. Eu já fiz algumas pesquisas e tudo que eu vejo lá fora é muito caro. Eu acho que a gente consegue desenvolver com um custo mais baixo aqui. Você topa me orientar numa pesquisa para isso? E ele topou prontamente, então a gente começou esse desenvolvimento e foi algo muito acadêmico, né? Sempre. E aí que vem o que eu acho que é a grande diferença, né? Para você conseguir levar uma startup de base tecnológica da universidade para fora, não basta a ciência. A ciência ela é muito importante, mas as pessoas que estão por trás, você precisa ter características diversas, né? Você sempre vai ter que ter alguém com um viés mais comercial, você sempre vai ter que precisar de alguém que vai fazer uma análise financeira mais robusta, que vai saber gerir aquilo, que vai saber olhar a demanda que existe, pô, como é que eu adapto a minha tecnologia para suprir uma demanda? Será que se eu pegasse um exoesqueleto lá atrás, como a gente estava pensando, e tentasse colocar no mercado, a gente venderia? Eu acho que não. Então, até essa ideia da gente transformar os exoesqueletos que a gente estava desenvolvendo em plataformas para reabilitar os pacientes veio com o intuito da gente atender a uma demanda de mercado, né? Então, sempre tem que ter esse trabalho de pegar o desenvolvimento científico e transformar isso em uma demanda de mercado, né? A gente já vê lá fora que as universidades fazem muito isso, né? Voltei essa semana agora de Boston, a gente teve passou um período conversando com o pessoal de Harvard, do MIT, das parcerias que a gente tem, e a gente vê isso muito nessas universidades, né? Você tem setores dentro das universidades que são responsáveis por olhar para fora e falar, pô, como é que a gente pega as tecnologias que a gente vem desenvolvendo aqui na universidade, gera spin-offs, startups que vão comercializar, ou como é que a gente gera demanda para adquirirem esse conhecimento, né? E que a gente ainda vê incipiente aqui no Brasil, né? Isso ainda está começando. A UFES, Alberto, quantos anos tem a UFES? Você tem uma ideia? 45 anos, mais? 60? Já é 65. Então vamos arredondar aí 55 anos. E a Symbios foi a primeira transferência de tecnologia que a UFES fez. Então a gente está começando a fazer isso agora. Foi o primeiro contrato de transferência, né? Em que você tem uma patente que foi desenvolvida pela universidade, transferida, comercializada para outra empresa. Então acho que a gente está começando isso agora e a gente tem muito a evoluir nesse sentido, né? E lógico, pra gente, não basta só a gente ter um time bom, como eu falei, um time diverso, mas a gente precisa também de muito investimento, né? Desenvolver tecnologia de alto nível custa muito caro, naturalmente. E, infelizmente, a gente ainda tem muito a evoluir, né, na indústria e na inovação aqui no Espírito Santo. E por isso que eu acho louvável todo o trabalho que vocês têm feito, de tentar unir e incentivar esse ecossistema de inovação, realmente. A gente ainda precisa evoluir muito para a gente ter uma cadeia de fornecedores mais rápida, para a gente ter tecnologias de base melhores para a gente conseguir escalar essas tecnologias de base, e o investimento que hoje a gente consegue a nível governamental é muito importante para isso. Lá fora a gente vê investimento a nível governamental também, mas a gente vê muito investimento privado já nas fases iniciais desses projetos, mesmo projetos de Deep Tech, que são projetos longos, que vão levar 5, 10 anos para sair do papel. Mas aqui a gente vê muito pouco isso, por uma série de condições financeiras, econômicas do país, a gente vê muito pouco, e naturalmente a gente, por conta disso, acaba dependendo muito desses recursos a nível governamental, e a FAPES tem feito um trabalho fundamental para isso. Eu acho que a FAPES aqui no Espírito Santo tem sido uma das principais apoiadoras do desenvolvimento de tecnologia, e no Brasil a FINEP, o CNPq também, e isso tem sido fundamental. Então, a gente sempre seguiu essa trajetória de captar recursos, né, de investimentos de fomento federais, estaduais, para conseguir tirar nossa tecnologia da universidade e levar ela para o mercado. E aí que vem essa entrada agora no SUS. Então, a gente recentemente foi contratado por 2 projetos, um para colocar no SUS Capixaba,
E aí é um projeto em parceria com a FAPES e outro projeto em parceria com o CNPq, para a gente já conseguir aumentar a escala e demonstrar custo-eficácia para a gente colocar a nível nacional. Então, essas instituições de fomento elas têm sido fundamentais para a gente conseguir dar esse passo, né, de sair da universidade e começar a andar no mercado. Caramba, realmente são duas empresas fantásticas, né? Tanto a Lume Robotics tem um mercado fabuloso em automação de veículos, como você, a quantidade de pessoas que tiveram algum problema de saúde, como AVC, né? Qual é o índice? O AVC é uma a cada 4 pessoas ao longo da vida vai ter um AVC. 60% desses aí vão precisar de reabilitação. Então, a gente tem uma demanda muito, muito grande. São 115 milhões de pessoas no mundo que precisam da nossa tecnologia. E, infelizmente, a gente acaba não vendo essas pessoas, né, no nosso dia a dia. Certamente todo mundo aqui conhece alguém que já teve um AVC, que desenvolveu sequelas por conta do AVC, mas a gente não vê muito no dia a dia porque essas pessoas acabam não se recuperando, ou porque elas não têm acesso à reabilitação, né? No Brasil, 1/3 dos pacientes só tem acesso à reabilitação, ou porque a reabilitação que elas têm acesso não é suficiente para elas recuperarem de fato. Então, esse paciente, muitas vezes, ele vai estar afastado do convívio social como um todo, né? Ou seja, o exoesqueleto, ele ajuda a recuperar essa movimentação. Aí eu tô lembrando agora sobre... Oi? É. Eu fico imaginando, a gente está realmente avançando aqui no Brasil rapidamente no sentido de recuperação, como a poliamina, né, que tá muito famosa hoje agora, né, que já estão fazendo algumas experiências aí com humanos e com o seu exoesqueleto aí, agora disponível, inclusive no SUS. Realmente são notícias bem otimistas. Eu queria fazer mais uma pergunta antes da gente abrir aqui para o pessoal, que é o atual. Quem de história, como é que vocês chegaram nessa situação? Eu queria saber do professor Alberto, estou muito curioso de saber como é que está o senhor hoje, como é que está o seu laboratório de alto desempenho lá, o LCCAD, na UFES, o senhor está indo agora morar em Londres. Como é que o senhor, o doutorado lá na Universidade de Londres, e está voltando para lá, para a área, né? Que o senhor não- ah, eu queria fazer uma pergunta mais do estágio atual. Como é que o senhor está hoje? Quais são os projetos que você está desenvolvendo hoje? E depois eu vou passar para o Eduardo. É, uma das motivações que minhas, né, para me assim virar empresário também, né, nos últimos anos era justamente para poder começar essa nova aventura agora. É, eu sempre fui fascinado pela ideia de um futuro mais longo para a humanidade, nós humanos individuais, você viver mais tempo. Eu acho que a vida é muito curta. É, você não consegue fazer normalmente 2 cursos superior, por exemplo, né? Eu quero fazer engenharia. Faz engenharia, vira engenheiro. Não, agora eu vou fazer, sei lá, medicina e depois virar médico. É muito difícil. A vida é curta, você tem as suas fases ali, né? Eu acho que eu tinha que viver no mínimo uns 400, 500 anos, entendeu? Mas como fazer isso? Eu penso nisso há décadas. Como fazer isso, né? Aí eu entendi que precisava. Nós humanos não íamos resolver o problema por um problema justamente computacional combinacional. O nosso DNA tem 3 bilhões de letras, né, que é aquela ATGC, né? São 3 bilhões aproximadamente. E para você poder mudar, para você viver mais tempo, você teria que alterar o DNA. Não tem jeito. Mas como mudar o DNA, né? Adianta, sei lá, você viver 400 anos, sei lá, sua orelha crescer indefinidamente, vai ser legal. Tem que fazer um troço direitinho. E aí é muito difícil fazer a alteração, não. Teria que ter algo muito superior ao cérebro humano para poder trabalhar esse problema. Nenhum humano, nenhum grupo de humanos vai conseguir resolver. Porque a gente tem uma deficiência muito específica que inviabiliza tratar esse tipo de problema, que é a nossa memória de trabalho. Memória de trabalho é a que cada um de nós usa aqui para entender o que o outro está falando, né? Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, vocês têm que guardar pelo menos uma sentença, um parágrafo que eu estou falando para conectar com as outras coisas. Então, essa nossa memória é muito curta, falei, e não vai aumentar, só, sei lá, em milhões de anos de evolução, né? Então, eu teria que fazer um cérebro artificial. Aí, disso surgiu empresas como a Lume Robotics, como a Motora,
e a Almo também, que é outra startup que eu participo, que o objetivo era em tentar fazer um cérebro artificial, um cérebro que fosse superior ao humano. A humanidade conseguiu fazer. Eu tive uma pequena participação, né, nessas IAs modernas aí, muito pequenininha, mas está militando na área de IA. Mas o fato é que o problema do cérebro está resolvido. A gente pode conversar sobre isso, mas eu estou convencido de que eu e muitos outros, né, só eu como cientista, o problema do cérebro está resolvido, e ele é muito superior ao nosso. Ele tem essa memória de trabalho grande o suficiente para entender o DNA, entender o impacto de mudar aqui ou mudar ali, entendeu? Aí eu estou indo agora para um pós-doutorado em Londres para estudar como resolver o problema da longevidade saudável usando inteligência artificial. Então, eu escrevi um projeto, estou sendo apoiado pelo CNPq, com bolsa, outros recursos, né? E vou ficar pelo menos um ano lá em Londres, na Universidade, na City e São Jorge, University of London, né? Um pedaço da University of London que eu vou ficar. E eu estou muito otimista, porque talvez você não saiba, mas todas essas grandes empresas de IA, Google, OpenAI, a Microsoft, todos eles têm uma iniciativa nessa direção. Aí em Londres tem duas que são importantes. Aí eu vou tentar, inclusive, fazer uma parceria com uma delas, chama Isomorphic Labs, é tipo um spin-off da DeepMind, que é do Google, que o foco é esse. Eles dizem, e eu acho que também é verdade, mas não é bem isso o objetivo, que é resolver todas as doenças. To cure all disease. Isso é a missão do Isomorphic Labs. Parece ousada, né? Parece, né? Mas quando a gente falou, né, Rando, vamos fazer um carro autônomo, não é possível, vocês vão fazer isso, né? O objetivo era ir daqui a Guarapari de modo autônomo, né? E a gente conseguiu isso em 2017. É muito rápido, né? Até achei. Então é isso que eu vou fazer. Caramba, eu gosto demais de embarcar nos seus sonhos. E enquanto você estiver lá em Londres, eu vou te chamar para uma entrevista virtual para a gente saber como é que tá o projeto aí, hein? Viu? Será que você acha que vai conseguir chegar nos 150 pelo menos? Vai dar tempo? É mais você não, né? Sério? Olha, imagina a gente no Energis daqui uns 100 anos então pra gente ver como é que foi. É? Mas aí, Fazer igual o Paul fez quando eu falei que a gente ia fazer no verão. não, mas eu tô acreditando e tô torcendo, com certeza. Ranik, conta pra gente aí agora, o que que você tá fazendo hoje? A gente estava conversando ali, agora a Lume Robotics também tá no setor aí de agricultura, né? Porque antes você estava muito na parte de logística, empresas como Aracruz Celulose, por exemplo, que já usam os sistemas autônomos da Lume, atende também mineradoras, né? Naqueles caminhões lá, que também se tornaram autônomos, mas agora está também entrando no mercado aí de agricultura. Conta pra gente aí o estágio atual da Lume Robotics. A gente vem operando principalmente nesses três ambientes, né? Mineração, indústria e portos, em que a gente já tem o sistema rodando e operando efetivamente no transporte de cargas, né? A gente é a única empresa do mundo inteiro que tem uma operação comercial de caminhão autônomo dentro de uma indústria. Isso é muito bacana, é um marco, né, para a Lume e para aqui para o Brasil, né? Coloca o Brasil nesse mapa aí dos países que dominam e desenvolvem a tecnologia. E aqui no Brasil, né, um dos setores mais fortes é o agro. Então a gente já vinha buscando ali oportunidades de poder contribuir com esse setor e atuar e adaptar essa nossa tecnologia para o agro, né, que também sofre muito com mão de obra. As pessoas não querem, né, se deslocar para as fazendas, a vida é muito difícil, né, não tem acesso à saúde, educação, então é muito difícil você ficar num ambiente remoto. Então imagina uma situação em que você consiga deixar lá suas máquinas, né, seus equipamentos, seus tratores, colheitadeiras, e é tudo autônomo. Você tem uma central, uma cidade, né, monitorando isso com uma internet via satélite, atuando lá pontualmente de forma remota, né. Esse é um futuro que está perto, então a gente está começando uma iniciativa para atuar nessa frente agora, disponibilizar essa inovação ali que vai, além de fomentar essa tecnologia, né, para que o aluno consiga avançar, dar mais competitividade para o nosso agro, né, reduzindo o custo, melhorando a qualidade de vida para os colaboradores dessas empresas,
né, e trazendo ali competitividade para um setor que é tão importante para o Brasil. Legal, fico bem animado, hein? Agora é a vez do Eduardo. E aí, Eduardo, como é que tá? Primeiro fala um pouquinho da sua patente, né? Você desenvolveu uma patente de membro superior. O que que é essa patente e por que que ela é importante? E como que tá a aplicação disso no SUS agora? Vocês estão começando esse projeto, né? Como é que... Isso. Bom, a patente que a gente tem, ela é uma patente que é muito importante para nossa área, porque primeiro que ela permite que a gente reduza muito o peso desses equipamentos, né? Então, para um paciente que ele tem uma deficiência, quanto mais leve for o equipamento, melhor. Permite que a gente reduza muito o custo de produção desses equipamentos também. Então, basicamente, permite que a gente faça um exoesqueleto com motores que não tem nenhum motor. É meio contraditório, mas a gente realoca os motores para uma bancada e a gente tem uma transmissão por cabos que permite fazer essa movimentação. No final, a gente tem um equipamento muito mais compacto, muito mais leve e que leva a uma reabilitação muito mais eficiente. Porque a gente tem uma relação aí entre o peso do equipamento e o resultado da reabilitação. Aí já tem alguns fatores clínicos, né, em si, que acho que não vale a pena a gente discutir. Mas é uma patente que é muito importante por conta disso. Permite que a gente tenha um equipamento muito mais eficaz e num custo exponencialmente menor de produção. E hoje a gente está com esses projetos, né, para a gente iniciar a comercialização da nossa tecnologia. A gente tem começado a etapa comercial agora, que tem até uma reunião amanhã importante, com, com redes desses grupos de reabilitação como um todo. E acho que os próximos passos vêm muito das conversas que a gente teve recentemente, né, até nessa viagem, que é levar isso para o home care, né? Então a gente tem uma tendência mundial que é o paciente ficar menos tempo no hospital e mais tempo em casa, cuidar de ser mais em casa. E para isso a gente está tendo que desenvolver uma série de ferramentas também de inteligência artificial para que a gente faça uma reabilitação autônoma em casa. Então, na verdade, que a gente, ao invés de ter agora um terapeuta, um exoesqueleto e um paciente, a gente tem um exoesqueleto e um paciente e um terapeuta digital baseado em inteligência artificial. Então, esse provavelmente vai ser o nosso próximo passo, após a gente estar comercializando essa versão inicial do equipamento. Isso é um modelo que a gente já vai começar a testar aqui no SUS Capixaba. Então, a ideia que a gente está estruturando agora com a Secretaria de Saúde é para a gente levar para as UBSs, também descentralizar um pouco do atendimento, que hoje é muito centralizado no CREFS, em Vila Velha, e acaba sendo sobrecarregado. E aí a gente vai tentar utilizar esses modelos de IA para isso. Mas acho que a gente ainda tem que buscar alguns projetos mais ambiciosos, igual o Alberto também, né? Porque eu acho isso muito incrível, porque quando a gente olha o desenvolvimento da tecnologia, a gente vê muito. A gente olha para a literatura de 100 anos atrás e a gente vê o que tá sendo feito hoje de tecnologia, né? Então, toda essa parte de inteligência artificial, robôs, carros autônomos, isso tudo a gente via na literatura lá atrás. Eu fico cada vez mais preocupado, porque eu tô parando de ver muita inovação nos livros, assim, muitas ideias mirabolantes dos livros. E aí as nossas ideias de projeto meio que vão acabando também, né? Porque a gente tenta roubar as ideias deles. Então eu vejo muita coisa de espaço, muita coisa de inteligência artificial geral, né? Mas tô achando que o pessoal tá perdendo a criatividade nos projetos. Pô, legal. Caramba, entrando pro SUS ali, eu vejo um mercado fabuloso. Eu acho que vocês têm tudo aí para se tornarem milionários, hein? Porque mercado tem bastante, né, de... Tem muito mercado, mas o nosso principal é mudar assim, a vida dos nossos pacientes, realmente. A gente tem uma condição aqui no Brasil de saúde mesmo, que ainda é muito precária. E assim, tudo que a gente puder fazer no sentido de mudar a vida dos nossos pacientes é o nosso principal objetivo hoje. Pois é, isso tem que ser o foco, né? Mas o dinheiro também traz resultado e permite que você alcance e que permite que tudo isso exatamente, você escale na taxa que possa levar esse benefício para cada vez mais pessoas. Eu quero abrir aí, caso alguém tenha alguma pergunta. Se não tiver, eu vou continuar perguntando aqui. Opa, bom dia. Primeiro, parabéns aí por todas as iniciativas e os negócios. E eu já tenho uma pergunta direto para esses FINEPs que estão abertos. Vocês já vão captar recursos? Se não captarem, eu já vou falar, ó, pelo menos 20 milhões aí de projetos já cabe aí, só pelo que eles contaram. Quer responder? Bom, aproveitando aí, tem muito projeto da FINEP aberto, né? A FINEP, ela tem algumas restrições que são interessantes para você aplicar, né? Eles estão com uma chamada aberta agora, que é o FINEP Saúde, até para projetos na área da saúde, que eles colocam algumas restrições para aplicação que a gente está tentando entender como é que a gente se encaixa, mas a ideia é que a gente submeta assim. Eu sinto falta de ter mais
oportunidades de projetos de fomento, até que projetos que têm uma contrapartida um pouco maior, porque a Finep ela tem investindo muito nas linhas de crédito dela atualmente, né? Então você tem o InovaCred, que volta e meia eles liberam aí 3 bilhões para o InovaCred. E aí falta um pouco eles liberarem mais recurso voltado para pesquisa, para dar esse gap, né, de pesquisa e inovação. Mas lógico, os dois pontos são muito importantes. Bom, eu gostaria de, de fazer uma pergunta aqui mais relacionada com o título do debate aqui, né? O Carlos iniciou aqui a fala dele dizendo sobre a nossa ambição de tornar o Espírito Santo uma Israel, né? Numa comparação aí de desenvolvimento de tecnologias e startups, né? A gente acabou falando um pouco aí sobre linhas de financiamento, mas eu queria trazer essa pergunta para os três aí. Na visão de vocês aí, o que está faltando? Porque a gente já percebe, eh, da fala do professor Alberto, do Hanek e do Eduardo, que vocês alcançaram o resultado que alcançaram muito pelo esforço e pela motivação, cada um de vocês, né? O professor Alberto, essa sede de saber dele aí, de prolongar a vida, de entender a máquina humana, o Haneke aí pela história de vida do pai dele aí, de querer superar as limitações, e o Eduardo por conta da experiência que ele teve com o AVC do sogro dele. Então, cada um de vocês tem uma motivação pessoal que os guiou através de um caminho e vocês chegaram onde chegaram meio que por conta própria. Obviamente, vocês encontraram ali o apoio do professor Alberto e do laboratório lá da UFES e conseguiram avançar. Mas eu queria entender, de fato, isso que aconteceu com vocês não necessariamente acontece com outras pessoas. Então a gente precisa criar um ambiente no Espírito Santo que, independente da pessoa ter uma história pessoal que o motive a levar aquilo adiante, que seja um caminho natural para a pessoa, o desenvolvimento da pesquisa, que isso seja de fato uma atividade comercial, né? Então, essa é a minha pergunta. Na visão de cada um de vocês, como a gente pode transformar a pesquisa em inovação como um negócio e como uma atividade profissional? É, o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo, agora ele saiu para se candidatar, e o subsecretário dele foi nos visitar lá, foi visitar a Lume, né? Lá na UFES, né? Que a Lume está incubada na UFES, ela ocupa um espaço lá onde desenvolve os caminhões autônomos. E vendo o que a gente está falando, ele perguntou para mim, né, Alberto, como é que a gente amplia isso? Aí eu falei, eu vou preparar um material. Aí eu preparei um documento e uma apresentação onde eu propunha um Espírito Santo do tamanho de Israel, em termos de potência científica e tecnológica. E sumarizando, não dá para contar todo o documento aqui, mas o que é essencial, Israel investe 4% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. 4% de tudo que a sociedade produz vira ciência, tecnologia e inovação. Claro, aí não está todo o investimento militar, não. Só está parte, que tem mais por causa do investimento militar, mas 4% de ciência, tecnologia e inovação. O Estado do Espírito Santo não investe nem 1%. Né? O Brasil investe da ordem de 1 e pouco por cento. Já melhorou, não investir, perdão, não, melhorou. Né? Essas discussões envolveram a universidade, envolveram o IFES, envolveram todos os atores da área. A gente chegou a debater isso porque o secretário estava interessado e foi legal aquele momento. Mas eu fiz essa comparação entre o Espírito Santo, Israel e a Lituânia, que era a população mais ou menos igual,
número de tamanho, né, físico é aproximado também, Israel é um pouco maior, né? A densidade populacional não é tão díspare. Então, qual a grande diferença? É investir, tem que investir. Ninguém tem que pegar um percentual do nosso dinheiro de imposto e botar nisso. Não tem erro, não tem erro. Isso significaria o Estado do Espírito Santo sair, da época, era 80 milhões de reais por ano em ciência, tecnologia e inovação. Sendo que uma parte grande ia para bolsas de estudo para os capixabas fazerem universidade. Que não, eu acho que é relevante, mas isso aí deveria estar mais na parte da educação. Acho que não deveria. Conta como ciência, tecnologia e inovação, mas aí teria que passar, então, na época que eu fiz o documento, para algo da ordem entre 400 e 800 milhões de reais por ano. Não tem erro, vai ser bom pra caramba para o Espírito Santo. Claro que eu tenho colegas, né, de grande estatura, né, professores, pessoal falam assim, não tem projeto. Claro que tem projeto, dá o dinheiro que esse menino ali precisa, que esse aqui você vai ver o que vai acontecer, entendeu? Só 2 empresas, a Lume e a Motora, pagaram no ano de 2024 mais de 2,5 milhão de reais de impostos. Só no ano de 2024, essas 2 empresas retornaram imposto para a sociedade brasileira mais do que todo o dinheiro que a gente ganhou para o projeto Iara, que foi de onde elas nasceram, em um ano. Então, eu acho, perdão da palavra, uma estupidez a gente não investir 400, 500, 600, 800 milhões de reais por ano em ciência, tecnologia e inovação no Estado. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente vai virar um Israel rapidinho. Tá? Rapidinho, assim, eu fiz no projeto está dizendo 13 anos. Em 13 anos a gente alcançaria o Israel de hoje, que eu acho pouco tempo. Entendeu? Como influência mundial, como contribuição científica, tecnológica, como produção de tecnologia, etc. 13 anos. Só fazendo um complemento, né, de acordo totalmente aqui com o que o Alberto colocou e até adicionando um fator extra, que é falta também de capital privado, né? Em países como Israel, Estados Unidos, a gente vê a estrutura de fundos de investimento muito robusta e com muito dinheiro, né? Num país em que a gente tem uma taxa de juros de 15% ao ano, nada é melhor do que deixar o dinheiro no banco, é mais seguro. Por que alguém vai botar dinheiro em startup, né, para a gente fazer tecnologia de alto risco? Então, esse cenário econômico, né, e a falta de estrutura de fundos de investimento privados no Espírito Santo, isso prejudica também esse tipo de avanço, né? Porque não tem jeito, só se faz esse tipo de tecnologia com investimento, né? O conceito de startup é que a empresa vai começar, né, precisando de capital para desenvolver o seu produto para depois conseguir comercializar. Porque são produtos complexos, né? Uma coisa é fazer uma roupa, né? Você vai lá, costura, faz um software é mais barato. Agora, fazer um carro autônomo demanda muita gente, muito hardware, computador, comprar os carros, né, que são caros, fazer um exoesqueleto, né, muito material, tecnologia, hardware, que isso é muito caro. Então, precisa de recurso, né? Então, o poder público tem esse papel, tem essa oportunidade que não está sendo aproveitada, e o setor privado aqui no estado, infelizmente, também a gente não tem uma estrutura de fundos de investimento relevante, né, para aportar dinheiro, investir nessas empresas, para que a gente possa avançar, gerar exemplos, né, para que novas oportunidades surjam, né? O Espírito Santo tem capacidade técnica e tecnológica para desenvolver, UFES, IFES e diversas outras universidades ali muito fortes, né, como formando gente qualificada, competente, né? Falta mesmo recurso para viabilizar mais empresas como a Lume, a Sindus, né, surgirem e conseguirem alcançar um patamar de relevância aí. Uma coisa, não quer falar? Que a gente tem que agradecer as coisas. A Vix Logística, por exemplo, investiu na Lume, né? Então, eu aponto como um exemplo de grupo empresarial que tem visão e está tentando, né? A gente gostaria que investisse muito mais e que outros investissem também. Eu posso citar a ArcelorMittal também, que investiu no Instituto de Inteligência Computacional Aplicada do Espírito Santo, investiu 5 milhões, quer dizer, não é zero, entendeu? Eu não quero passar a impressão aqui que o Estado não está fazendo, né? Só que você desafiou. Como é que a gente vira em Israel? Está dito aí, é isso que tem que fazer. Só trazer mais um ponto que é importante, porque
teve um ponto, Sandra, que você falou que eu acho que a gente tem que corrigir, que assim, foi muito esforço pessoal de cada um de nós, e isso não existe. Não existe uma empresa ir para frente por causa do esforço pessoal de uma pessoa. E eu tenho certeza que a Lume foi assim, a Symbios é assim, é um grupo de pessoas que é obstinado por um objetivo. Lógico, tem que sempre ter uma pessoa ali na frente que vai estar guiando, ou algumas pessoas que vão estar guiando, e eu acho que o recurso que a gente precisa não é só recurso para você botar toma Lume, toma Symbios, faz o que vocês precisam fazer. É recurso para você achar onde estão essas pessoas obstinadas, porque nem todo mundo é assim. Existe um perfil de pessoa que é o perfil do cara que ele vai estar ali com sangue nos olhos todo dia, correndo atrás daquilo. E essas pessoas, elas precisam ser identificadas e a gente precisa investir muito nessas pessoas. E aí entra, e talvez até um trabalho da educação, igual a gente estava falando com essas bolsas, que na minha opinião também faz um sentido isso estar dentro da educação, que é, essas pessoas, elas são formadas desde a infância, né? A gente tem que ter um trabalho de trazer a ideia de ciência e inovação desde a infância para essas pessoas. Não basta eu querer tentar na universidade corrigir um problema que surgiu quando a criança não sabia mexer num computador. Então, a gente tem que estar fazendo um trabalho de base, de educação, para que esses jovens eles tenham interesse em pesquisa, eles tenham interesse em tecnologia, eles tenham interesse em inovação. E aí a gente cria pessoas que são curiosas, pessoas que são obstinadas, que vão correr atrás lá na frente de pegar um projeto, como foram os nossos casos, como são os casos de outras pessoas, e levar para frente. Pelo que eu percebi aqui, pelo que eu estou entendendo, eu acho que além do dinheiro, né? O dinheiro realmente é importante, a equipe também é importante, mas eu acho que é fundamental também o ambiente de negócio. Realmente, o que eu percebo no Espírito Santo hoje, é que a gente está vivendo um momento fabuloso. O Espírito Santo cresceu muito mais do que a média nacional. O turismo também aqui no Espírito Santo aumentou demais, ou seja, o Espírito Santo está se mostrando para o país e para o mundo. Na questão dos portos, a gente está crescendo muito rapidamente e tem muito mais espaço para crescer do que Rio, São Paulo, do que qualquer outro estado. Então, realmente, a gente está num momento fabuloso de negócios, né? Eu queria deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu vou. Senna, você queria fazer um comentário sobre a sua pergunta? Bom, o professor Alberto, Haneke e Eduardo, vocês disseram aí o que fazer, né? Ou o que falta, que é basicamente você ter acesso a recursos financeiros, né, de maior monta. A próxima pergunta aqui agora é o seguinte: como? Como obter? Tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente já sabe que para a gente transformar o Espírito Santo no Israel, a gente precisa ter acesso a recursos. A gente sabe os gargalos que temos, né? Temos aí os órgãos de financiamento, FAPES, FINEP, que é o que está sendo utilizado hoje, né? Temos aí uma proposta do Estado de fundo soberano que, até onde eu sei, isso não está funcionando como de uma forma que seria adequada. Então, a pergunta é como? A gente precisa estruturar agora uma ação, né, para chegar no objetivo que é ter um investimento de 400 a 800 milhões por ano no Espírito Santo. E a minha pergunta é como? Na minha opinião, tem um caminho muito simples, na verdade, para isso, que é como todos os países do mundo fazem, que é a isenção fiscal. Se você quiser fazer isso a nível estadual. Quando a gente olha países como o Itá, e a gente estava até conversando com o pessoal das Ilhas Canárias, né? E assim, as Ilhas Canárias, elas se tornaram um polo de inovação porque você tem uma linha de isenção fiscal muito grande para que empresas reinvistam em inovação. Então, se eu, uma empresa, pego e aplico o meu recurso em um projeto de inovação, eu abato aquilo lá do meu imposto. No Brasil a gente tem a lei do bem. Tem, mas a lei do bem ela tem uma limitação enorme de como você consegue usar aquele recurso. As empresas não sabem utilizar o recurso e não querem utilizar. Só dá para usar o recurso. Exatamente. Então, a gente pode fazer um trabalho enorme aqui para a gente conseguir, dentro do Estado, ICMS, e gerar essas isenções para que a gente consiga escalar esse negócio. Eu não estou nem falando da isenção para o modelo de startup, não. Estou falando de pegar uma empresa grande, pega uma Vale, pega uma Arcelor. O dinheiro que vocês aplicarem em projetos de inovação, como é que a gente define isso? Bom, um projeto dentro
de um hub de inovação, como a gente tem o Espaço Empreendedor, a gente tem a Cidade de Inovação, a gente tem vários hubs aqui. Vocês investiram esses recursos, vocês conseguem abater isso de imposto. Então a gente tem que olhar para fora como eles estão fazendo e o meio como os países fizeram para aumentar o valor de investimento direto, sem precisar que o Estado fosse diretamente desembolsasse. O Estado está indiretamente desembolsando, porque ele está deixando de arrecadar, mas o investimento está acontecendo e é um investimento que acaba sendo de resultado muito mais rápido. Porque se eu sou uma empresa e eu estou investindo capital meu, eu vou investir capital meu para algo que vai dar resultado financeiro no final das contas. Então você acaba tendo também um retorno mais rápido. Então, no sentido financeiro, o meu caminho é esse. No outro, investimento em educação, os investimentos que estão sendo feitos atualmente. E no setor privado, né, como eu comentei, acho que falta um fundo de investimento privado forte aqui no estado, né? E tem que fazer um movimento aqui para a gente fundar um desse. Eu vejo muito como isso. Eu quero discordar do Eduardo. Eu acho que a solução é mais fácil. Tem que aumentar imposto. Bota um imposto específico. Mas vocês acham engraçado? Tão errado. Porque não pode ser anátema aumentar imposto. Né? Estão tentando transformar em anátema, mas não é do interesse da sociedade essa anátema. Não pode aumentar imposto. Não é do nosso interesse como população. Porque, como eu falei, dá resultado. Quanto que tem que aumentar o imposto? Aí não sei qual imposto que vai fazer para aumentar, para fazer esse investimento em ciência, tecnologia e inovação. E o dinheiro ser usado para isso. A gente tem que ter coragem de fazer isso, é um investimento. Pô, vai me cobrar mais imposto? Não, mas vai usar para ciência, tecnologia e inovação. Tá, mas vocês vão fazer o quê? Aí pergunta, tá bom, então vamos aumentar o imposto para fazer isso aí. Eu quero ver resultado. Daqui a tantos anos, então faz o cronograma aí para ver se... E faz o investimento. A Europa agora está sendo pressionada, o mundo está muito confuso e tal. Houve uma grande pressão para eles investir mais em armas. Ainda bem que a gente não está nesse circuito, mas eu tenho certeza que isso está sendo discutido no Brasil, aumentar o investimento em armas. Eu acho que só tem um jeito, aumentar imposto. Precisa fazer arma para defender o Brasil de agressores? Ótimo, vamos aumentar o imposto. Precisa investir em ciência e tecnologia para fazer arma também. Tem que aumentar o imposto. E da onde vai sair? Não tem mágica. Ou não vão cortar da educação, não vão cortar da saúde, não vão cortar da segurança pública. Não, a gente tem que tirar um pouquinho mais do bolso, porque dá resultado. A gente tem que acreditar que o nosso imposto é bom para a gente. A gente tem que acabar com isso com o imposto. Não pode ser ruim. Prende os políticos tudo. Quem está fazendo mau uso do dinheiro. Vamos tornar inaceitável, porque na verdade é um pouco aceitável, né? A população, eu acho que nós, como povo, a gente é tolerante com o mau uso, às vezes, do recurso público. Então vamos ser mais intolerantes, mas vamos investir o que precisa, porque senão nós vamos ficar a reboque das coisas, entendeu? A gente vai ficar a reboque. Agora mesmo, eu acho que realmente o Brasil tinha que investir em segurança, né? Porque imagina vir alguma nação malvada aí e, sei lá, raptar o nosso presidente. Tô falando ex-presidente, pode ser o próximo, o próximo, o próximo. Tem que ser impossível, cara, fazer isso. Eu quero que seja impossível. Aí, quanto que tem que investir? Né? Aí pra gente não sofrer uma agressão dessa. Então, tem que aumentar o imposto. É a maneira mais fácil. E tem que deixar de ser um anátema isso. A gente tem que, não, vai aumentar e vai ser bom. Não está sendo bom não? Prende, faz o que precisar fazer. Né? A não ser que esse não precisa aumentar o imposto, mas eu duvido que não precisa aumentar o imposto. Já tentou isso. Não. A gente tentou poucas vezes e a gente está sofrendo uma pressão para a gente virar Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são uma sociedade onde você cobra menos impostos, porque não tem saúde pública, né? Não tem educação pública terceiro grau, a maneira como é que eles lidam com várias questões por conta da sociedade resolver por razões históricas. A nossa história está conectada à Europa. Nós não somos a padrão americano, nós somos padrão europeu. Nós fomos educados por Portugal, França, Espanha, Inglaterra. Essa nossa... Dali que a gente veio. E lá a solução é outra. Não gosto da Europa, eu acho que eles não estão mandando bem. Que poderia ser, tá bom. Aí você vai mudar o nosso DNA para a gente... Sei lá, agora não tem mais saúde pública no Brasil, é o caos, a gente não é assim, a gente é família, a gente é chegado, quer cuidar um do outro, então não é cada um por si aqui.
Como é que a gente vai fazer sem imposto? Não tem como. A gente assumir o que a gente é, investir na nossa sociedade de maneira racional, né? Nós investindo, vai dar certo, eu não tenho dúvida. Professor, o Brasil já é um país que mais cobra imposto no mundo, né? Não, acho que diminuindo a corrupção, de repente, sobra um pouquinho para a ciência. Os países do norte europeu, eles cobram 40% do PIB em impostos. A gente chega a 30 e pouco. Eu vou passar a palavra para a doutora Cecília Hasner. Obrigado aí pela sua presença, viu, professora? Obrigada. No fundo, assim, vocês têm falado sempre os estudos de caso de sucesso, eu estou plenamente de acordo, né, verbas é um motor, mas porque a gente está falando do que é uma gestão da inovação, então verba faz parte para fazer atração, mas eu queria ter escutado mais do esforço da universidade para chegar numa Symbios, quantos alunos passaram, porque muitas vezes o aluno não tem um espírito empreendedor, que você falou que tem sangue nos olhos, mas não tem um espírito empreendedor. Ele pode ser um inventor genial, mas ele não tem um espírito empreendedor. Ele precisa de alguém para colocar o produto dele no mercado. Como que é essa funil, como faz assim o Sebrae, né? Quantas microempresas tem, quantas vão subir aquela curva da morte. Eu queria saber quantos projetos passaram de pesquisa para você chegar em 2 casos de sucesso que a gente tem hoje. A gente sabe que a UFES tem muito mais casos de sucesso, inclusive quando você falou que tem que ter não só um empreendedor, né, um grupo, o PicPay é desse jeito, que ele saiu para frente porque eram como 4, pelo menos, né. Então eu queria entender um pouco esse funil e lembrar vocês que na gestão da inovação, né, a tua propriedade intelectual, você falou uma patente, mas você não falou se é concedida, você não falou se tem uma participação, que você falou Harvard, que participou, ela é UFES e Harvard, que teve conhecimento de lá com o orientador, ela passou pelo PCT, você pode justamente ter um monopólio, digamos assim, em outro país, você tem um direito de licenciar, e aí eu queria também saber, você está pensando em licenciar para que outros produzam o teu produto, como que seria, essa tecnologia? E a mesma coisa para você, se você tem um conhecimento, você pode às vezes você não tem uma infraestrutura fabril que permita escala, mas a solução poderia ser a transferência de tecnologia, né, licenciamento. Então essas são as perguntas, eu já quis colocar tudo no mesmo Que tronco. ótimo. E sua pergunta, eu acho que dá para os 3 responderem. Depois de responder a sua pergunta, eu acho que a gente podia fazer mais umas 2, né? E, tá bom? Quem quer falar primeiro? Eu vou ter que contar um pouco de história, porque a primeira parte da pergunta aí existe. Como que é o processo de formar o empreendedor, né? Como tem sido na universidade? Eh, no final dos anos 90, o Brasil decidiu que ele queria 0,5% do mercado mundial de software. E aí foi criada uma iniciativa, que é o Softex 2000, e localmente um grande campeão foi o professor Newton, né? Eu participei em diversos momentos também. E o que foi tentado no Softex 2000, né? A âncora era a universidade e você teria recurso para bolsa, para cursos de formação dentro da universidade e também haveria dinheiro externo para fazer incubadoras. E foram criados cursos, o professor Newton, que cuidou por muito tempo de formar empreendedores, né? Era um curso de empreendimento bem legal. E houve algum dinheiro para bolsas para os alunos e para criar as incubadoras. Aí, por exemplo, nasceu a Tec Vitória como parte desse processo. Não foi só isso, mas isso foi importante. O Softex 2000 viveu dentro da Tec Vitória por um tempo, inclusive. Foi até discutido ela ir para dentro da UFES, né? Mas isso não caminhou. O que tinha de errado no Softex 2000? Faltou o capital, que o Rani falou. Porque é um tripé. Você precisa do empreendedor, você precisa da formação e você precisa do capital. Aí não tinha o capital, aí não deu certo o Softex 2000.
não conseguiram convencer a botar o dinheiro necessário, porque a gente poderia ter alcançado o objetivo de 0,5% do mercado de software mundial, que é um mercado que só depende de inteligência, não precisa de muito recurso e tal. Acho que foi uma tacada boa do Brasil, mas faltou o investimento de capital. Mas deixou muito legado, né? Então, a gente forma como, né? Na esteira daquilo ali, do Softex 2000, eu acabei me envolvendo cada vez mais com a administração da universidade, cheguei a ser proreitor de planejamento e desenvolvimento institucional. E nesse processo eu participei redigindo, nunca sozinho, isso não faz nada sozinho, mas regulações internas que levaram a criar o Espaço Empreendedor, regulações externas que levaram a criar o INIT, que veio, hoje permite a patente, né, tem uma infraestrutura. E dentro do processo de criação de startup, que hoje roda no Espaço Empreendedor, o funil não é muito grande, assim, não é muito apertado, né? Porque, na verdade, a gente tem pouco a oferecer na universidade. Então, a gente consegue atrair alguns empreendedores, mas muitos deles não se beneficiam de fato da infraestrutura, porque a infraestrutura não é tão boa. Não fala mal da infraestrutura, não. Fala. Porque tem coisa para falar. Não precisa, vamos falar mal. Vamos falar lá dentro. Resolver. Então, existe todo esse esforço. E eu acho que não só a UFES, o IFES, né, tem trabalho magnífico sendo feito lá no IFES para poder criar, né, estruturas que viabilizem a formação do empreendedor e o apoio ao empreendedor, inclusive incubação, né, tem esforços de outras universidades privadas também, né, não é só as públicas, mas a peça que até hoje falta, desde o CEFTEC 2000, outra perna, capital em quantidade suficiente. Precisa de capital em quantidade suficiente. E aí, só complementando, né, que a gente fala muito aqui de startups de tecnologia, né, de alta tecnologia, mas eu acho que isso é normal, esse funil, né, em todo negócio, empresas como um todo, seja serviço, restaurantes, bares, né, nem todo bar que abre dura mais do que 2, 3, 5, 10 anos, né. Então, eu acho que essa base, eu concordo com o que o Alberto falou, de projetos de pesquisa que viabilizam pesquisas, depois você tem mecanismos dentro das universidades para transformar esses projetos em startups, em empresas, né, que possam virar produtos. Isso está bem estruturado, né, e funciona bem. É um funil, não tem muito jeito. Vai ser uma seleção natural em que você tem várias acontecendo, iniciando, mas nem todas pulam para o próximo passo, né, porque não vai ter o empreendedor obstinado, ou o empreendedor achava que era obstinado, mas não era, né, queria uma vida diferente, porque não é fácil, vida de empreendedor não é fácil. Aí acaba desistindo, não consegue o capital, o produto que ele imaginava que teria um mercado não tem o mercado, então tem vários fatores ali que vão eliminando, né? Mas sem o capital não tem jeito, a gente não consegue chegar no topo do funil, ninguém passa para os próximos passos. Bom, já que eles já responderam aquela parte, eu vou falar com relação ao nosso patente e como é que foi o processo. Hoje, a UFES, ela tem um veículo para que você faça registro de patentes em cima de tecnologias desenvolvidas lá dentro. Não é um processo fácil ainda, mas é um processo que, se a gente não tivesse, a gente não teria nada. Então a gente não tem também como virar e só. Até o Alberto falou, não fala mal da estrutura, mas é verdade, porque se a gente não tiver. É lógico que tem que melhorar, mas se a gente não tivesse aquilo, a gente não teria nada. Essa é a verdade. Porque eu não saberia nem por onde começar. A gente teve que escrever a patente, essa patente foi depositada no INPI. Como todo mundo sabe, patente no Brasil demora anos para sair, o que é um absurdo. Então a gente tem a patente depositada e tem um contrato de transferência de tecnologia. Mas a gente não tem a patente ainda concedida. E provavelmente só vai ter daqui a alguns anos também. Ela não tem a Universidade de Harvard envolvida, esse daí é um desenvolvimento que foi só aqui. Então, só para explicar, deixa eu pensar se eu deixei algum ponto passar, mas não. Então, a gente pensou, mas pelos canais que a gente tinha, na época a gente não tinha como. Até porque a gente não tinha recurso financeiro. Quando a gente. E aí é bom explicar, porque quando o projeto da Symbios começou, ele começou com recurso próprio, meu. Então eu nunca nem recebi bolsa de pesquisa. Nunca recebi nenhuma bolsa de pesquisa pela UFES. Nem, na verdade, na minha primeira iniciação científica, que não tinha a ver com isso, eu recebi. Mas desde que eu entrei no laboratório até hoje, eu nunca recebi um centavo de pesquisa da UFES.
E então a gente foi e a gente não tinha conseguido durante as etapas ainda de pesquisa recurso. Então o objetivo da Symbios ser um equipamento low cost de desenvolvimento, que no final das contas foi uma vantagem também pra gente, foi por conta de limitação de recursos que a gente tinha para executar o projeto. Então foi uma faca de dois gumes, né? Por um lado, a gente não tinha recurso para executar o projeto, mas também o pessoal não tem recurso para comprar equipamento caro aqui no Brasil. Então a gente desenvolve um equipamento com um custo de produção mais barato, porque para a gente fazer pesquisa é mais barato e para o comprador é mais barato depois comprar. E só complementando a sua fala aí, que eu achei interessante, que essa questão do low cost, né? Isso acabou virando uma vantagem competitiva da Lume também. Se a gente olha empresas lá fora que estão desenvolvendo carros autônomos, 16 lidares, 30 câmeras, radares, GPS de mais alta qualidade. A gente usa 3 embarcados no veículo e ainda estão tentando reduzir a quantidade, porque senão não viabiliza. Eu tenho um produto que ninguém vai conseguir pagar por ele aqui no Brasil, né? Então isso acaba virando uma vantagem. Volta o dinheiro aí, tá, né, na conta. A gente acompanha esse cenário de investimento que eu comentei, né, de fundos de Estava investimento discutindo sobre isso até antes. mais estruturados. A gente acompanha lá nos Estados Unidos e é excruciante, porque a gente vê lá empresa que a pessoa que saiu da faculdade tem um PowerPoint recebendo investimento de 10, 50 milhões de dólares, e a Lume está há mais de um ano tentando captar 3 milhões de dólares, com 10 veículos em operação, com Marcos ali como única empresa do mundo operando numa indústria, e a gente não consegue. Então isso é bem frustrante. 10 vezes mais investimento lá do que aqui. E os nossos resultados são melhores. Lá seria um pré-seed, né? 3 milhões de dólares. Para uma Admitec seria um pré-seed. Eu dou um exemplo, tem uma manobra que o caminhão da Lume tem que fazer, em que o caminhão é articulado. Ele é um caminhão que até puxa um baú. Ele tem que entrar de ré e estacionar numa doca, porque a entrada e saída de material é por esteira. Então ele tem que parar com menos de 1 centímetro de erro assim, e menos de 3 centímetros de erro assim. Um caminhão. É mais difícil porque o caminhão articulado, né, ele estacionar de ré, é igual você segurar um pêndulo, assim, né? Imagina você pegar uma vassoura e equilibrar. É a mesma coisa. Puxar o baú é fácil, empurrar ele de ré, não é qualquer motorista que consegue, entendeu? É mais difícil docar um caminhão na doca daquela, que a gente já faz todo dia, do que acoplar uma nave lá no espaço. Por quê? Porque lá no espaço não tem atrito, entendeu? O motorista leva 20 minutos para fazer manobra, o sistema faz em 3. A gente devia ter muito mais investimento. Mas aí eu queria comentar a patente, porque eu sou um descrente em patente. Eu também, tá? Queria até deixar claro isso. Eu não gosto, eu particularmente não gosto de patentes. Para mim, se o investidor não fizesse tanta questão de patente, eu não teria nenhuma patente. Por quê? Porque eu tenho 2 patentes. Eu tenho uma patente internacional e uma patente no Brasil. A internacional demorou cerca de 2 anos, custou $20.000 na década de 2000. E a nacional demorou 17 anos para sair. É a mesma patente, só que é uma local e para ampliar nos Estados Unidos. A patente internacional sai rápido. A patente é de quê? É bem prosaico, mas como que você faz um relógio global para um computador que tem múltiplos processadores? Na década de 2000, não tinha multicore. O seu computador só tinha um núcleo de processamento. Tem computações que é conveniente você ter um relógio global, um relógio que todo mundo olhava e é a mesma hora. Então, eu inventei uma maneira de fazer isso, que pode ser usado dentro do chip ou fora do chip. Aí conseguimos patentear. Aí eu encontrei com um colega da IBM, né, que trabalha na área de chip. Aí eu falei com ele da minha a gente sabe. A gente usa algo muito parecido. Mas eu vou brigar com a IBM. A patente nesse nível é de defesa. Ela não é de ataque. Então eu poderia atacar a IBM. Minha chance seria 0. Porque os advogados deles são, imagina, 10 cara fortão assim e eu, entendeu? Não tem como. Não tem como. Então, quando a patente, se você usar ela para ataque, não dá certo. Para defesa é possível usar a patente, mas é muito difícil. Se alguém grande vier, tem
inúmeros casos de alguém que tinha patente, vem um grandão, fez a mesma coisa, brigou e tal. Ah, você não quer se vender, não? Mata os caras lá, até coisa E a doida gente assim. tem uma série de países que não respeitam patentes E também. tem países que não respeitam patente. Então, eu acho que o segredo industrial é, é um instrumento mais poderoso para startup, exceto em áreas extremamente reguladas. Aí você tem chance. Por exemplo, drogas. Se você desenvolver um remédio, né? Aí funciona. Patente. Patente funciona. Mesmo que você seja desse tamanhozinho, se você fez a patente tudo direitinho, é, você tem a proteção, né? Porque não é interesse da própria indústria que alguém faça isso, entendeu? Que comece uma biga fratricida entre eles. Mas fora áreas muito reguladas, dá um trabalho danado fazer a patente. E você olha empresas enormes e que tiveram que reinventar toda uma indústria, como é o caso da SpaceX, que eles não registram nenhuma patente. SpaceX não registra praticamente nenhuma, tem algumas que registram praticamente nenhuma patente. O Elon Musk abriu todas as patentes dos carros dele. Entendeu? Porque E mais, assim, a- ela pode ser até um mecanismo para te conferir mercado, mas ela é naturalmente um mecanismo de desacelerar o desenvolvimento da inovação, que eu sou extremamente contrário. É, o, a patente, ela naturalmente, ela impede certa competitividade, assim, no mesmo mercado. Então, ela dificulta você ver a eficiência no mercado. Mas o cara vai ter que buscar um outro meio, vai. Mas muito naturalmente ele também vai desistir de desenvolver. Eu não gosto disso. Eu prefiro muito mais o modelo open source. E que a gente tem visto ter muito sucesso no mundo inteiro. Em todas as áreas. E que o brasileiro é averso ao modelo open source. A gente tem que lembrar o seguinte, a patente, na verdade, é uma faca de dois gumes, porque você está dando a receita do bolo para o seu concorrente também, né? Às vezes é melhor você ter o segredo industrial. Eu estou preocupado com o horário, porque já era para o segundo debate ter começado às 10 horas, mas eu queria passar a palavra para a senhora, fazer a última pergunta, aí depois a gente encerra, até para dar oportunidade, porque se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro e não para, e realmente vocês três aí têm muita informação. Fica à Bom, vontade. bom dia, pessoal. Meu nome é Elisa Binatti, eu sou sócia-diretora da Mega Vitória, né, que é a BZ Tecnologia, empresa de software, 25 anos aqui no estado, e abrimos ano passado uma unidade em São Paulo. E por ser empresa de software, nós estamos também como associadas na Action Tecnologia Capixaba, né, que é a principal associação na área de TI aqui no estado. Inclusive, também agora representa a SESPRO, que é federal. Então, ela representa aqui no estado. Então, estou falando de associativismo, né? Então, empresários de TI. Também somos associados à Rede Petro S, que tem alguns representantes, inclusive o presidente estava aqui ainda há pouco. Dentro da Rede Petro, que é para a cadeia de petróleo, gás e energia, nós temos a Dix, nós temos a Solve, que está nas duas associações que eu faço parte, né? Então, tecnologia é sempre presente nos eventos. E também sou rotariana, né? Que é uma organização internacional, não é ONG, né? Então, nós somos a Associação Sem Fins Lucrativos e trabalhamos com mobilidade, né? Então, cadeiras de rodas, mão mecânicas, né? Projetos que tem no mundo todo. De novo, a associação. Então, já foi falado sobre a parte da importância da universidade, da parte acadêmica. Luciano Heiser é um dos diretores, assim como eu, lá na Action, né? Eu estive na UFES mês passado e eu fiquei impressionada porque nós fizemos uma reunião de diretoria da Action e eu fui numa área da UFES que eu nunca tinha ido, né? Que é lá atrás, né? 16 CTs de engenharia, né? 16 prédios de engenharia, uma parte industrial lá, belíssima. E vou mais vezes para visitar. Estou falando isso porque essa palavra associativismo, eu sempre explico da importância dela. Como empresários de TI, estar no ambiente, né,
que se fala o tempo todo das dificuldades de ser um empresário de TI, buscar financiamentos, buscar parcerias, você pode estar em qualquer outra associação, mas tem que estar também, na minha opinião, na Action. Então, por exemplo, vocês dois têm tecnologias, né, software, essa parte também com propósito, né, porque eu trabalho muito em cima de propósito, inclusive no CORES, né, é a Conselho de Responsabilidade Social da FINDES, eu faço parte do conselho representando a Action. A gente vai vendo assim toda a ligação, né, o problema de capacitação, né, o projeto Jovem Programadora, a Action com o Senac, a Jovem Programador que teve, o Reprograma 50 mais. Então, o que eu gostaria aqui de informar? É importante que vocês participem da Action, primeiro ponto. A Action também tem um apoio jurídico da FINDES. Então, a gente está falando aqui, saí do meio acadêmico, agora me tornando empresário, quero comercializar. Às vezes, tem a técnica, mas não tem essa parte comercial. E lá dentro da Action, vocês podem fazer um trabalho e encontrar parceiros. A Mogai, que é super conhecida aqui no estado, premiada fora, a Mogai agora fez a fusão com a Etauri. Então, isso tudo vem de estar presente no Vinho com TI, que vai de 6h30 até 10 horas da noite, onde tem palestras, tem a IFES presente. Então, fica aqui o convite, mas, reforçando, para fazer essa parte, saindo do projeto inicial, e até falando desses problemas de patente, de outras coisas, eu gostaria, se vocês puderem participar, fica aqui o convite para, inclusive, outros projetos, né, que o professor esteja comandando, para a gente conseguir ter mais sucesso. Dona Elisa, obrigado aí pela sua participação. Eu acho que realmente é importante a gente entender o papel do associativismo, né? E o CDMEC está aqui também para cumprir esse papel. Bom, eu acho que a gente já está com o nosso tempo aí meio que esgotado. Eu gostaria de uma palavra final de cada um de vocês dois, que desse um recado para o jovem cientista, para quem está começando agora, que a gente deixasse uma mensagem motivadora de cada um de vocês, por favor, Hank. Começar agradecendo aqui o convite, a oportunidade de estar participando do evento, né? Parabenizar pela organização. A gente sabe o trabalho que dá para organizar e conduzir esse tipo de evento. Eu deixar aqui a torcida para o Alberto conseguir resolver o problema, né, do envelhecimento rápido, a gente poder alcançar os nossos 500 anos e fazer muita coisa ainda, resolver esses problemas todos aqui, né? E para o jovem, né, deixar a mensagem ali que é possível, né? A gente espera aqui também, na participação desses eventos, dar o nosso depoimento e mostrar que é possível, que apesar de todas as dificuldades, da falta de capital, né, tem recurso, tem oportunidades, tem infraestrutura, né, Espaço Empreendedor da UFES, Cidade Tecnológica do IFES, né, tem outras iniciativas ali, tem recursos da FINEP, FAPES, CNPq, né, não é fácil, mas é possível. Então, quem acredita no que faz, né, tem um projeto interessante e acha que tem um mercado, né, dá para fazer, né, só tem muita informação. Hoje a gente está numa época muito bacana por isso. A informação ela é muito acessível, né? Na internet a gente consegue praticamente tudo que a gente precisa. Então, é seguir o caminho que outros já fizeram, só copiar, né? Fazer igual. Boa. Bom, muito obrigado de novo também por estar aqui. Eu acho que esses eventos são importantes demais, essas conversas. Acho que talvez fosse até interessante no próximo evento a gente trazer gente do governo para escutar, que eu acho que é importante a gente ter esses feedbacks. Eu acabo conversando bastante com o pessoal da Secretaria de Tecnologia, porque eu acho que eles têm feito um trabalho muito bom mesmo de fomento, né, à pesquisa, mas sempre dá pra gente fazer mais, sempre dá pra gente melhorar, sempre tem coisa pra gente melhorar. Lembro que eu tive uma conversa com o Varejão, né, que hoje é presidente da FAPES, que ele veio justamente perguntar isso, pô, o que falta pra gente melhorar esse ecossistema de hardware para a saúde aqui no Espírito Santo, né? E então eles estão procurando ativamente isso. E eu acho que, assim, para quem tá começando agora, a palavra que eu usei muitas vezes, você tem que ser obstinado. Você tem que ter um foco muito grande. Não vai ser não é uma jornada fácil, mas é uma jornada muito gratificante, especialmente quando você consegue ver as coisas saindo do papel, consegue ver as coisas enrolando. A gente se sente muito feliz, né? O João tem certeza também quando a gente vê o impacto que a gente gera nas outras pessoas.
Então, para a gente, isso é o principal. Eu queria aproveitar para agradecer a Action. A Action, ela foi uma peça importantíssima na criação do Instituto de Inteligência Computacional Aplicada do Espírito Santo, né? Então, muito obrigado, né? Vou nunca me cansar de agradecer. Não foi ela individualmente, foi os associados, né? Dezenas mandaram cartas de apoio. A gente vai precisar de apoio de novo agora, que está na época de renovar o Instituto, né? Ele foi aprovado por 5 anos e agora mais 5, né? Aí fica aqui nosso pedido desse apoio. E para deixar uma palavra, para não parecer que eu estou exagerando quando eu falo em resolver o problema do envelhecimento, só para, né, no último tom aqui, não é eu provavelmente que vou resolver. Eu só não quero estar mais do que 2 anos atrás, entendeu? Para poder o Brasil ter a sua participação. Eu, quando falei lá atrás que a gente ia fazer carro autônomo, ninguém falava em carro autônomo no Brasil. Poucos falavam no mundo. A gente começou em 2009. A gente começou no mesmo ano que a Google. Aí, meu objetivo foi sempre esse: olha, a gente tem que participar, tem que formar os alunos, eles têm que estar inseridos no processo. E a gente não está mais do que 2 anos atrasados em veículos autônomos com relação aos melhores do mundo. Certamente, nós somos o melhor grupo de veículos autônomos, tanto empresa como academia, ao sul do Equador. Não tem ninguém ao sul do Equador que faz carro autônomo melhor do que o que a gente está fazendo. Ao norte tem. Então, eu não quero porque vai ser resolvido o problema do envelhecimento. Eu quero que a gente esteja, pelo menos, né? Não esteja mais que 2 anos atrás. E é um projeto de longo prazo, gente. Igual quando eu comecei a falar de carro autônomo lá no final da década de 2000, eu estimo que esse problema vai ser resolvido dentro dos próximos 12 anos. Eu comecei ele como um projeto de 15 anos há cerca de 2 anos atrás. Então, no meu cronograma são 13 anos. Mas talvez alguém consiga mais cedo, né? Ou talvez demore um pouco mais, mas o importante é o Brasil participar. Aí eu dou minha pequena contribuição lá, porque eu acho que é divertido. Parabéns. Você já ouviu, o senhor falou que provavelmente não vai, mas, ou seja, tem uma boa possibilidade que você resolva, tem chance. Agradeço a vocês, agradeço muito a vocês aí, viu, por estar participando aqui no nosso primeiro debate. Vou passar a palavra agora para o Carlos Sena, que vai ser o mediador do próximo debate, que vai fazer o convite para os nossos debatedores. Agradeço mais uma vez vocês e convido a participarem de outros eventos. A gente vai fazer vários outros e conto com a presença de vocês aí, tá bom?